Boa noite, irmãos. Muito bom a gente poder estar aqui. O ano está se findando e a nossa caminhada pela carta de 1 Pedro também está quase lá. Estamos no capítulo 4 e esse ano não deu para terminar, mas no ano que vem a gente finaliza. Vai ficar o 4 e o capítulo 5 e aí a gente vai para a segunda Pedro. Mas é muito bom a gente poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, da mesma maneira que outros irmãos compartilhando as exposições de alguns livros durante todo o ano têm edificado a minha vida. Eu espero que a palavra do Senhor, através da carta de Pedro, aqueles irmãos que passavam por alguns desafios, por levantarem a bandeira do cristianismo, possa estar fortalecendo também a vida de vocês, os irmãos que têm acompanhado também pela live. Nós sabemos que foi uma trajetória grande durante esse ano, aprendemos muito da parte do Senhor, não somente nessa carta, mas outros estudos que nós estivemos, e eu realmente estou extremamente feliz de ver o interesse dessa igreja, dos irmãos acompanhando, outros irmãos se dedicando para trazer a palavra do Senhor. É empolgante, é muito bom. Eu espero que para o ano 2026 a gente continue nessa mesma pegada. Nós vamos estar dando continuidade, como eu já disse, no nosso estudo, nessa carta de 1 Pedro. Nós vamos estar expondo o capítulo 4, nós vamos estar lendo o verso 1 até o verso 6. Mas antes de fazermos esta leitura, eu não sei se os irmãos observaram ou têm lembrado que, à medida que a gente foi falando um pouco, que Pedro estava escrevendo a alguns irmãos das províncias Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia, existiam cristãos que estavam sendo perseguidos por não abrirem mão da sua fé. Então, a ênfase de Pedro nesta carta de 1 Pedro, ela entra na questão do sofrimento. Então, quando a gente vai olhar de uma maneira panorâmica sobre ela, nós vamos ver que Pedro traz um foco para o sofrimento que aqueles irmãos estavam passando. Mas ele não fica só apontando para o sofrimento. Mediante ao sofrimento, as perseguições, as dificuldades, aos problemas que iriam surgir, que aqueles irmãos estavam passando, ou que talvez iriam passar, Pedro traz para eles uma motivação, algo para encorajar aqueles irmãos. E era a obra redentora de Cristo numa cruz. Lembrar que nós fomos salvos e restaurados. Lembrar dos efeitos que a obra de Cristo Jesus fez naqueles irmãos ali e também fez em nossas vidas. Isso deve causar ânimo, encorajamento nos corações de todos os cristãos. Então Pedro, ele mostrava o sofrimento, mas por outro lado, ele mostrava aquele que superava todo o sofrimento. Aquele que trazia amparo, alegria, que trazia satisfação no coração, que era Jesus Cristo, através da sua obra, da maneira que ele nos alcançou. Mas, quando nós falamos sobre sofrimento, nós não podemos deixar de falar que talvez muitos de nossos sofrimentos que nós temos passado são resultados de decisões erradas, pecaminosas nossas. Muitas das vezes nós estamos colhendo o que plantamos a certo momento. E infelizmente isso tem acontecido. Nós erramos e infelizmente há uma consequência, sofremos por causa disso. E olha que nós nem precisávamos às vezes passar por algumas condições, nem era necessário, mas nós às vezes, sabendo que aquilo ali poderia causar o mal, acabamos colaborando para nós sofrermos ainda mais. Mas também existem sofrimentos que não tem nada a ver com a nossa conduta errada, com as nossas escolhas precipitadas, com as nossas decisões pecaminosas. Sofrimentos estes que chegam em nossas vidas, semelhante ao de Jó, que nós olhamos para essa escritura, um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, mas ainda assim ele passou por sofrimento. Mas quando ele acaba ali no capítulo 42, ele fala assim: olha, Senhor,
agora eu posso te conhecer muito mais melhor, ou muito melhor. Porque nós entendemos que alguns sofrimentos surgem em nossas vidas. E nós falamos sobre isso no capítulo 3. Porque os cristãos não querem combater o mal com o mal, mas porque nós decidimos combater o bem com o amor de Cristo, com aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Às vezes nós sofremos, ou às vezes surgem situações que Deus vai usar delas para trabalhar em nossas vidas. Deus permite para nós sermos moldados e ajustados por Ele. Sofrimentos vão surgir. Talvez quantos de nós aqui, quantas pessoas durante todo esse ano passou por lutas, sofrimentos, dissabores, problemas, mas hoje nós estamos aqui pela graça de Deus. O fato que falar de sofrer não é um assunto que ele traz visibilidade, que atrai as pessoas. É um assunto que, pelo contrário, é um assunto que as pessoas não querem muito ouvir. Agora, quando nós falamos de alegria, de paz, de contentamento, de prosperidade, de outras coisas que não atacam o nosso ser, ou que talvez nos mostram algo ruim em nós, ou dificuldades que passamos, esses assuntos são mais procurados, eles ganham mais espaço, mais visibilidade. Falar de sofrimento não é muito bom. É igual quando os pregadores sobem nos púlpitos para falar a respeito de salvação, mostrando o outro lado da moeda. Daqueles que não creem, fala do inferno, fala da dor. Isso às vezes não atrai as pessoas. Mas nós sabemos que, por mais que é um assunto que não é muito fácil de digerir, Deus ele tem usado de sofrimento para mostrar a sua vontade soberana para um fim glorioso, a favor do nome dele e também para o nosso favor. Sofrimento às vezes surge em nossas vidas pela permissão do nosso Deus, para ele nos moldar, apurar a nossa fé. E Pedro falou sobre isso na carta. Nos aproximar de Cristo, nos aproximar de Deus, para nos corrigir em vários aspectos. Eles, em certa medida, são necessários. E quando nós olhamos para a carta, Pedro falou muito sobre isso. Olha lá no capítulo 1, do verso 6 a 7. Logo no começo da carta, Pedro vai falar um pouco sobre sofrimento. Eu vou ler rápido para a gente ganhar o tempo. Ele diz: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só, Pedro no começo da carta, já falando das, talvez, presentes dificuldades que aqueles cristãos teriam que passar, provações, sofrimentos, dissabores e lutas. Outra citação ainda, nesta mesma carta de Pedro, lá no capítulo 3, e nós lemos isso recentemente, no verso 7, Pedro pôde dizer àqueles cristãos: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem, do que praticando o mal. Sofrer, se for da vontade de Deus. Mais uma vez falando do sofrimento, já caminhando para o final da carta, no capítulo 5, Pedro mais uma vez vai falar sobre o sofrimento. Capítulo 5, no verso 10, ele diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. Olha só, Pedro falando ainda das causas ou dos resultados do sofrimento. E aí nós chegamos na carta, no capítulo 4, onde Pedro, mais uma vez,
vai falar do sofrimento. Porque aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo afrontados por pessoas que queriam destruir a sua fé, por judeus que não queriam que eles professassem Cristo como o Senhor, o Messias, pelos próprios governos romanos que queriam silenciar aqueles cristãos. E a maneira que os cristãos deveriam reagir aos sofrimentos que nós acreditamos que é passageiros, era olhar para o amor de Cristo derramado no Calvário e romper com os pecados. Pedro agora no capítulo 4, ele vai falar que esse sofrimento, agora o foco dele é que nós possamos estar rompendo com o pecado, para que a vontade de Deus seja efetuada em nossas vidas. Então nós vamos estar lendo o capítulo 4, nós vamos estar dividindo ele em 3 pontos. No verso 1, vocês ao lerem vão perceber que nós vamos falar sobre armar-se do mesmo pensamento de Cristo. No verso 2, 3 e 4, nós vamos falar do rompimento com o pecado que para vivermos segundo a vontade de Deus. E por último, confiem na justiça de Deus, que vai ser o verso 5 e o verso 6. Vamos estar lendo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento de Cristo. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês fossem feitos vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão que prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Que o Senhor Deus abençoe a leitura e a meditação da palavra. Amém? O primeiro ponto, como eu disse, que nós vamos estar destacando aqui, é armar-se. Colocar uma armadura do mesmo pensamento de Cristo. A ideia que Pedro vai trazer aqui para aqueles irmãos era uma preparação, algo como se um soldado já estivesse preparando para a guerra, armando-se, já prontificado, para quando vir a batalha, ele está pronto. Mas no verso 1, antes de começar falando sobre estarmos armados do mesmo pensamento de Jesus Cristo, Pedro ele começa trazendo uma ligação do assunto que ele falou anteriormente. Ora, portanto, observe o verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, Pedro ele está caminhando para o final da carta, dessa carta, ele já está concluindo o seu argumento, e aqui ele vai trazer mais aplicações e exortações agora no capítulo 4, mas ele está fazendo uma conexão do sofrimento de Cristo, que ele já havia iniciado no capítulo 3, lá no verso 18, pois Cristo também padeceu uma única vez pelos pecados. Pedro aqui, ele vai nos trazer em mente, porque como eu disse, ele sempre, quando ele fala do pecado, em contrapartida disso, ele mostra aquilo que nos deve motivar. E aqui ele está colocando em foco a obra redentora de Cristo. A vontade de Deus, através do seu Filho, era nos proporcionar vida para nós que estávamos um dia mortos nos nossos delitos e pecados. Então, para isso, Cristo ele teve que ser morto, Cristo ele teve que sofrer, Cristo ele teve que padecer por conta dos nossos pecados. E o sofrimento de Cristo não foi um sofrimento qualquer. No domingo, quando o nosso irmão Elias estava colocando aqui o vídeo de Jesus Cristo sofrendo, estava eu e o Léo conversando, falando, olha, como isso arrebenta com os nossos corações. Olha o sofrimento que ele passou por conta de nós.
Cristo sofreu o pior sofrimento que um ser humano poderia passar naquele momento, sendo torturado, sendo humilhado. Ele sofreu o pior sofrimento que uma pessoa poderia passar pelos nossos pecados. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 23 e 24, ele já havia falado, trago isso à mente dos cristãos. Quando ele diz, pois ele, quando insultado, olha a reação de Cristo, no momento que ele estava sendo maltratado, no momento que ele estava sendo injuriado, no momento que estavam cuspindo no nosso Senhor, no momento que ele estava padecendo pelos nossos pecados, ele não revidava com insultos, ele ficava calado. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas do nosso Cristo, pela dor, pelo sofrimento dele, nós podemos ser sarados. Pedro está trazendo isso em mente daqueles cristãos. Ora, como Cristo, pelo sofrimento de Cristo na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. E agora aqui, ele vai trazer essa ideia de estar preparado para uma batalha, mas tendo essa mentalidade, essa disposição, tendo essa convicção que Cristo teve no momento que ele esteve aqui na terra, de não revidar, mas de entender que o Senhor Deus, que o nosso Deus, estava no controle de todas as coisas, e ele simplesmente obedeceu à vontade do Pai. Ele fez conforme o nosso Deus havia colocado a missão para ele cumprir. O objetivo dele foi cumprido. Ele venceu a morte e o pecado. O nosso Cristo, em obediência ao Pai, sem revidar, sem insultar, sem maltratar. E aí Pedro fala assim, desse mesmo pensamento, dessa mesma convicção, tendo esta mesma ideia, que esse sofrimento que Cristo passou, às vezes nós vamos passar por algum sofrimento, e quando, se necessário, quando isso acontecer, que seja um sofrimento consciente, que nós estamos obedecendo o nosso Deus, que estamos cumprindo a vontade do nosso Pai, que não é por conta das nossas decisões equivocadas, pelas nossas práticas pecaminosas, mas é porque nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Eu sei que há muitas pessoas que sofrem, estão sofrendo talvez nesses dias, mas continuam pecando, continuam no erro. Pedro aqui, ele não está dizendo que simplesmente sofrer o dano físico, sofrer dificuldades, dissabores, passar por momentos complicados, é uma maneira que vai purificar, fortalecer ou purgar os nossos pecados, que vai fazer que nós alcancemos a salvação. Muitas pessoas acabam se automutilando, sofrem, mas ainda assim não é suficiente para a salvação, porque este sofrimento que Cristo passou, e Ele espera que nós tenhamos esse mesmo proceder, essa convicção, se formos ter que sofrer por amor ao nosso Deus, pelo Evangelho, pelos seus valores, pelos seus princípios, pelas suas verdades, que nós tenhamos uma boa consciência sobre isso, que não seja algo como uma moeda de troca. O sofrimento, ele deve estar vinculado com a ideia de obediência e uma boa consciência para com o nosso Deus. No momento que uma pessoa, às vezes está passando por sofrimento, por se manter firme nos caminhos do Senhor, ela está mostrando que ela rompeu com o pecado, que ela está abrindo mão de viver em uma vida de pecado, que agora aquela velha natureza que governava a vida dela não é mais uma realidade. Agora o que governa a vida dela é
Cristo Jesus. É Cristo a qual nos conduz. É Ele, é por Ele que nós nos esforçamos o máximo que nós podemos. E se for necessário passar por sofrimento, que seja pelo amor do nosso Cristo. E por isso, isso nos leva ao segundo ponto. As pessoas que sofrem pela obediência a Cristo, elas mostram que elas romperam com o pecado. E o segundo ponto é o rompimento com o pecado para viver segundo a vontade de Deus. No verso 2 vai dizer isso, porque no tempo em que lhes resta na carne, no tempo que nós estamos vivos aqui neste mundo, parafraseando aqui para vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque no passado, lá atrás, na velha vida, na antiga natureza, vocês tenham feito a vontade dos gentios. E aqui ele está usando gentios para falar daqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. Tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Pedro está falando aqui do verso 2 até o verso 4, do rompimento que se espera daqueles que foram alcançados por Cristo. Pedro ele começa o versículo 2 destacando que durante o tempo que nós estamos aqui, e ele fala que nós somos passageiros, peregrinos aqui neste mundo, nós devemos buscar viver segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade da inclinação da nossa carne. E olha que nós sabemos que a nossa carne, ela não deseja aquilo que é da vontade de Deus. Ela vai na contramão da vontade de Deus. Por isso ele vai dizer, se inclinando às paixões carnais. Não faz sentido nós dissermos, olha, eu nasci de novo, eu sou um cristão, eu passei pelas águas do batismo, eu participo dos ministérios, eu estou aqui pregando, eu ajudo em diversas áreas, ou eu vou lá, eu sento, eu oro, eu estou junto com os irmãos. Não faz sentido dizermos que nós pertencemos a Cristo, que nascemos de novo, se ainda continuamos vivendo na velha natureza, nas antigas práticas pecaminosas. Algo está errado. Nascemos de novo. E eu não estou falando que nós não vamos pecar jamais, não é isso. Mas nós devemos estar batalhando, armados, preparados para lutar contra esses desejos que querem nos derrubar. Quantas batalhas nós tivemos que travar durante esse ano, os anos que se passaram. Passamos por vitórias, mas também perdemos algumas. Mas nós não desistimos de estarmos mais próximos de Cristo. E aí eu não posso entrar dentro da sua mente, transformar o seu coração e falar assim, meu amigo, abandona essas práticas, abandona essas coisas que faziam parte da velha natureza. Você nasceu de novo, agora aprume e vai no caminho correto. Porque é você e Deus, é eu e Deus. E nós lutamos. E Pedro ele foi muito sábio ao usar a palavra paixões. Paixões carnais. Porque quando ele fala de paixão, é um sentimento volátil. É algo que passa rapidinho. E aí você tem que voltar de novo. Retroalimentar aquilo para te satisfazer novamente. E é isso que a escravidão do pecado faz. A pessoa bebe hoje, não está satisfeita, volta amanhã, passou o efeito, volta no outro dia. Ela participa de orgias, de tantas coisas imundas que são contrárias à vontade de Deus. Temporariamente talvez aquilo satisfaz a carne, mas passa como um sentimento de paixão que passa. E aí você tem que voltar de novo para satisfazer os desejos. E ele está falando, no passado, isso era no passado, na antiga vida, nós vivíamos
segundo as paixões carnais. Efésios vai dizer, né? Antigamente nós caminhávamos segundo o curso deste mundo. Agora não mais. Mudamos. E por isso Pedro então ele vai dizer, ele vai trazer essa palavra rompimento. Por nós agora entendermos que nós estamos vivendo uma nova vida com Cristo, que nós fomos salvos, alcançados por Ele, nós rompemos com o pecado. E a palavra rompimento aqui, ela está dizendo algo parecido. Você já tem meu pai aqui e outros irmãos, eu acho que já passaram por isso. Romper um ligamento do braço. Perdeu a conexão, perdeu o elo que liga e faz com que aquele braço não consiga mais alcançar os seus movimentos. Ele perde a comunicação, ele acaba com um vínculo, ele rompe, ele se desfaz. E a ideia de Pedro ao romper com o pecado é que nós agora em Cristo Jesus, nós cortamos comunicação com aquilo que nos faz querer aproximar com as antigas paixões que nós vivíamos antigamente. Nós agora nem passamos perto, porque nós sabemos que aquilo ali pode fazer com que nós acabamos caindo de volta nas práticas antigas. Então corta vínculo, sai de perto disso aí. Se for pessoas que está te fazendo a cair, voltar de novo nas práticas pecaminosas, é necessário romper. Se essa pessoa está te levando para fora dos caminhos do Senhor, se ela está te incentivando a ir ao contrário daquilo que o Senhor Deus tem ensinado na palavra do Senhor, se aquilo que ela tem colocado são essas práticas pecaminosas que entristecem o coração, rompe com essa pessoa, se afasta disso. Rompimento, quebrar o vínculo, para que nós não acabamos mais caindo nos velhos pecados. Eu estou falando de pessoas, mas podem ser qualquer outras coisas. Abrir mão daquilo que tem nos escravizado, que um dia nos escravizou, melhor dizendo. Tem um amigo meu, eu tenho que falar um pouco rápido, mas ele foi por muito tempo usuário de crack. E agora, um certo tempo, ele encontrou com Cristo. E Cristo transformou a vida dele. E ele casou, construiu família, teve filhos. Mas existiu um momento da vida dele que ele estava passando de moto. E ele passou próximo da boca. E ele falou que ele percebeu o cheiro do momento que os caras usavam o maçarico na pedra. E aquilo lá aguçou de novo a vontade dele voltar. E ele falou assim, eu vou parar essa moto e eu vou voltar para aquela boca de fumo. E o Espírito Santo falou no coração dele, não vai, não vai. E ele foi para a casa dele, pediu para a mulher tirar todas as facas do armário, aquilo que poderia furar, machucar. Falou assim, tira isso tudo, joga para fora, e vocês vão lá para a casa da sua mãe e me deixa aqui. Ele teve uma crise de abstinência. E ele rasgava, ele lutava, ele orava, e ele clamava ao Senhor. Tem irmãos aí que sabem muito bem do que eu estou falando. Lutar contra aquilo que nós sabemos, se nós passarmos perto, nós podemos ter o risco de cair de novo. Romper. Tem que manter distância. Tira o vínculo. Corta a ponte que te liga até isso. Se for objeto, tira. Se for, sei lá, alguma coisa que você sabe que isso vai te facilitar o acesso a cair no pecado, sai fora disso aí. Se for pessoas, vai ter que romper. Infelizmente. Rompe. Mais vale você estar feliz com Cristo do que no lamaçal, caído na sarjeta. Aqueles que nasceram de novo foram alcançados por amor a Cristo. E agora procuram viver para agradar a Deus. E esse estilo de vida que foi transformado, alcançado pelo Senhor, às vezes incomoda pessoas. Olha o que Pedro está dizendo aqui no verso 4. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. No verso 4, Pedro está falando, olha,
Tem pessoas que vão estranhar, porque antigamente você vivia nessas práticas, mas agora você rompeu com esse tipo de coisa. Você não vive mais na velha natureza, nas práticas pecaminosas. E talvez algumas pessoas vão começar a zombar, criticar. E às vezes isso acontece. Não é algo que a gente está contando, com os irmãos, naquela época, há muito tempo atrás, não. Pessoas que professam a Cristo, às vezes estão sendo humilhadas, colocando a sua fé em xeque no ambiente de trabalho, no seu lar, na família. Às vezes é o único que foi alcançado como Salvador, é zombado, passam as bebidas na frente do rosto, chamam, provocam. Sofremos, somos caluniados, somos zombados. E às vezes pode ser que o seu estilo de vida agora, transformado em Cristo, você esteja passando por situações semelhantes. Pessoas que não entendem esse transformar de Cristo. Nós falamos que a ação de Cristo, e tem uma palavra para isso, metanoia, ela transforma não só o coração, ela troca o coração endurecido. O Asaf fala assim: meu coração preto de pecado. Ela troca esse coração. Mas ela não só trabalha no coração, trabalha na nossa mente. A capacidade de reagir às ações pecaminosas. Nós agora temos estímulos, nós temos condições de falar: não, eu não quero mais essa vida para mim. Não faz sentido nós olharmos para nós e falar assim: olha, antes eu vivia uma vida longe de Cristo, escravo do pecado, longe do meu Senhor, eu não tinha felicidade plena. E às vezes, eu vim de um lar cristão, então tem pessoas que falam até com mais propriedade, situações que foram escravizadas por vícios duros de lidar, problemas que passaram na vida que talvez só por Deus as pessoas falam: olha, não tem condição essa pessoa ter sido transformada. Mas ainda assim, nós que ainda viemos de um lar cristão, temos que tantas coisas para ser transformadas pelo nosso Senhor. Sofrimentos, só que diferentes, com intensidade diferente, mas ainda assim sofremos, por conta do amor do nosso Senhor. E essas pessoas sofrem por às vezes continuar defendendo o Evangelho de Cristo, segurando em suas mãos a palavra do Senhor e não abrindo mão dos princípios e dos valores. Hoje nós temos enfrentado o mundo onde que aquilo que está na palavra do Senhor está ficando antigo, antiquado, já não tem mais sentido. E como aquelas pessoas viviam naquelas práticas imorais, aquilo que acontece naquela época e tem acontecido hoje, ficou normal. E quando essas pessoas não participam desse novo normal, vocês vão sofrer por não se ajustarem à sociedade moderna. Mas nós não devemos abrir mão dos princípios, dos valores, das morais que existem na palavra do Senhor. Existem pessoas que morrem, nós falamos do pessoal da Nigéria, que estavam morrendo, que estão ainda morrendo, porque eles não abrem mão do Evangelho de Cristo. Eles não abandonam a palavra do Senhor. Não vão retroceder. Estão preparados para a batalha. Por isso nós não devemos desanimar, mesmo diante desses enfrentamentos, mesmo diante dessas situações complicadas que nós possamos estar passando durante a nossa caminhada cristã. Nós devemos lembrar também que o nosso Deus, Ele irá julgar todas as pessoas, cada ser humano, cada ser vivo, cada ser humano terá que prestar conta diante de Deus. Ninguém vai passar impune. E é o que nos leva ao nosso último ponto. Confie na justiça de Deus. No verso 5, Pedro pôde dizer assim: eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro está falando aqui que um dia Deus julgará todos, aqueles que estão vivos,
aqueles que já morreram, porque às vezes a pessoa fala, olha, é mais fácil morrer, morre, suicida, faça alguma coisa aí, que aí acabou a vida e pronto, não tem mais que dar satisfação. Pelo contrário, a morte não é a saída para se livrar do julgamento de Cristo. Até os mortos terão que comparecer diante do Senhor. Essas pessoas que estavam zombando, essas pessoas que ficam depreciando o nosso Evangelho, o nosso Senhor, tentam destruir a palavra do Senhor, estão atacando as igrejas, atacando os cristãos, tentando silenciar a voz de Cristo através da igreja. Deus vai julgar. Essas pessoas vão ter que dar conta diante de Deus de cada ato, de cada palavra, de cada atitude. Vão ter que prestar conta diante de Deus. E isso faz nós entendermos que nós devemos confiar e descansar na justiça de Deus. Porque às vezes nós vemos lá, eu tenho dificuldade para ver injustiça. Coisas que oprimem a pessoa mais frágil. Ver mulheres sendo maltratadas, crianças maltratadas, mortas, cristãos sendo perseguidos e mortos. Eu não gosto de ver porque eu já peco no momento. Falo assim, uma pessoa dessa, uma imundícia dessa, tem que sofrer pior, muito pior, por matar pessoas inocentes. E às vezes nós queremos fazer a nossa justiça. E nós devemos, como Pedro colocou aqui, entender e confiar na justiça que vem de Deus. Vocês lembram de um político nos Estados Unidos, Charlie Kirk, se eu não me engano é isso que pronuncia a palavra dele, o nome dele? Este homem ele foi morto com um tiro de um rifle no pescoço. Ele era um cristão e ele estava num debate político e ele defendia os princípios, os valores e as morais cristãs. E esse homem ele foi morto. E no discurso que a sua esposa pôde dizer, e muitos falam, foi um discurso para mostrar, mas ela pôde dizer que ela perdoava aquele homem, que matou o esposo dela. Aquele homem novo, 30 e poucos anos, deixou filhos, uma esposa nova, filhos novos, que estavam ali naquele momento. E quando morreu, eles puderam presenciar a tragédia do pai sendo morto. E aquela esposa, ela pode dizer, eu perdoo este assassino, mas ele irá ter que prestar conta diante de Deus. Mesmo as pessoas que talvez liberam perdão e são perdoadas, ainda assim vão ter que comparecer diante de Deus para serem julgadas não por homens, mas por Deus, que é justo, perfeito e bom. No verso 6, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo, semelhante ao que nós tivemos em 1 Pedro capítulo 3, no verso 19, aqui existe um versículo que algumas pessoas trazem uma interpretação um pouco distorcida, tentam polimetizar, ou tentam, não, polimetizar seria de planta, tentam trazer algum tipo de distorção, tentam trazer pautas errôneas sobre este versículo aqui. Alguns dizem, existem 3 interpretações no verso 6. Olha só para vocês o verso 6. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos. Opa! O evangelho foi pregado a mortos? Como assim? Para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Aí alguns tentaram distorcer esse versículo. E existe uma polêmica que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, como daquele outro versículo, para que vocês, quando deparados com isso, possam ter a compreensão, ao meu ver, mais correta. Existe uma compreensão desse versículo que fala que Jesus ele pregou aos mortos no mundo espiritual. E ela é a interpretação mais fraca, é a que tem menos apoio bíblico para esse tipo de argumentação. Hebreus capítulo 9, 27 fala, o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vindo o juízo de Deus. Não existe uma segunda oportunidade após a morte.
ir lá pregar o Evangelho. E eu até falei isso na oportunidade que eu tive. Se Cristo vai e prega o Evangelho no inferno, é uma conversão em massa. Quem que não quer sair do tormento eterno? E ainda tem um irmão que brinca, fala, ainda cantaram o hino, vem já, alma cansada, vem já. E vai ia todo mundo, saía do inferno. Mas não é essa a interpretação em relação ao Evangelho pregado a mortos. Alguns tentam dizer que não foi o Evangelho pregado, mas foi a proclamação da vida de Jesus Cristo, que venceu a morte depois da crucificação. Então Jesus foi lá e proclamou no mundo espiritual. Mas não está fazendo sentido com o contexto do versículo, que a palavra utilizada aqui é pregar, anunciar o Evangelho. Não a propagação de vitória, mas é da boa nova para a salvação. Então, essa ideia de pregar lá no Hades, no mundo dos mortos, ela já é praticamente destacada por muitos estudiosos bíblicos. Uma outra interpretação, que ela tem um pouco mais de respaldo, mas ainda assim ela se perde no contexto, quando você vai lendo todo o capítulo, toda a carta de Pedro, nós vamos ver que pessoas estão sofrendo por amor a Cristo, por professarem Cristo como seu Senhor e Salvador, sofrem até o ponto talvez de morrer. E aí alguns vão dizer, não, ele está falando que a pregação é para os mortos espiritualmente. Nós que um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos alcançados pela graça de Cristo, agora recebemos vida em Jesus. Esta até é uma verdade bíblica. Se fosse fora desta carta, fora desse contexto, estava certo. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Cristo nos deu vida. Mas aqui Pedro não está falando da morte espiritual somente. O foco dele é daqueles cristãos que estão sofrendo até o ponto talvez de morrer. E aí existe a expressão aqui, julgados na carne, ou seja, um sofrimento real, físico daqueles que sustentam o nome de Cristo. Então, não faz muito sentido dizer que é uma morte espiritual, mas a interpretação mais aceita é pregou a morte, as pessoas que estavam mortas há um tempo, que estavam vivas há um tempo, há um certo tempo receberam o Evangelho de Cristo, aceitaram Ele, foram agora iluminadas pelo Espírito Santo, mas passou o tempo. Veio as lutas, veio talvez os embates, as perseguições, e essas pessoas morreram. Então Pedro está falando disso, de pessoas que em vida receberam o Evangelho de Cristo, mas por conta talvez das perseguições ou da morte do ser humano, porque a partir de Adão, o salário do pecado é a morte. Todo ser humano vai morrer. Uma realidade que nós temos que não tem como escapar é que nós vamos morrer. Seja por levantarmos o Evangelho de Cristo, ou seja, pela morte natural de nossas vidas, iremos morrer. E Pedro está falando nesse sentido, pessoas que um dia receberam o Evangelho, mas agora estão mortas. Essas pessoas, conforme no final do verso 6, ele diz, foi pregados a esses que estão mortos, mas olha o detalhe, mas estão vivos em espírito, segundo Deus. Vivo em espírito, segundo Deus. Apesar da morte física, apesar talvez de serem perseguidos, mortos naquele tempo ali, cristãos sendo mortos, eles estão diante de Deus, vivos. E nós entendemos que a morte, ela não invalida o Evangelho. A morte não é o ponto final para o cristão. A nossa vida, ela não termina no momento que nós fechamos os olhos aqui nesta terra. Se nós temos Cristo como Salvador, nós entendemos que a nossa vida, ela ainda continua para a eternidade em Cristo Jesus. Nós vamos estar com o nosso Deus. Aí alguns dizem do sono da alma, eu acredito como Jesus disse para aquele ladrão que estava na cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Nós já vamos estar com Deus nos céus, desfrutando de alegria, de prazer. A morte não é o fim da vida para o cristão. E eu queria então concluir, que brevemente com algumas aplicações, que nós devemos entender,
Se nós enfrentarmos algum tipo de sofrimento, não percam a cruz de vista. Não se afastem de Deus. Todas as vezes que Pedro fala do sofrimento, da luta, de nós termos que lidar com os problemas de sociedade, em casa, no relacionamento, no trabalho, em tudo, ele aponta para Cristo como o nosso referencial, como o nosso objetivo a estar seguindo, como o nosso alvo. É Cristo. Se afastar de Deus nunca será a melhor escolha. Pelo contrário, longe de Deus, nós estamos fadados ao tropeço, ao escárnio, à destruição. Mas aproximados com Deus, desfrutando do amor incondicional de Deus, nós podemos desfrutar do sustento, do amparo, do acolhimento do nosso Deus. Devemos olhar para Cristo como o nosso referencial, tendo uma firme consciência, uma convicção que Deus está no controle, mesmo quando coisas difíceis, sofrimentos, dissabores, lutas chegam em nossas vidas. E nós devemos lembrar que tudo isso pode ser usado para moldar em nós, para forjar em nós a imagem de Cristo. Talvez nós estamos passando por lutas e dificuldades hoje, mas nós vamos entender que isso era necessário para o nosso amadurecimento, na nossa caminhada cristã. Só uma observação, e a gente já está finalizando. Tem pessoas que utilizam o sofrimento para categorizar cristãos. E não tenham isso em mente. Porque eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu já tomei um tiro. Eu já estive vivendo, já sofri com mais intensidade. Eu passei por tantas lutas, tantos problemas. O sofrimento não vai dizer que um crente é melhor que o outro. Eu sofri mais, eu sofri menos. Porque tem lugares que colocam em prateleiras diferentes os cristãos mediante as suas experiências extracurricular, dizemos assim. Sofreu mais? Recebeu um batismo aí diferente? Opa, você é um cara diferenciado. Você não, é normal, está na base da pirâmide. Isso não existe. O sofrimento, ele chega de maneira diferentes, as provações, a maneira que Deus ele vai trabalhando em nossa vida, a intensidade é diferente de um para outro. Só Deus, ele sabe daquilo que nós precisamos, e ele sabe daquilo que nós vamos suportar. Lembrarmos de destruir os vínculos, os resquícios, aquilo que podem nos fazer a voltar às práticas pecaminosas. Nós não devemos esquecer que nós morremos para a velha natureza e nascemos em Cristo Jesus. Levem a sério a obra de Cristo. O fato de nós estarmos permanecendo numa igreja local, o fato de nós não abrirmos mão dos princípios e valores estabelecidos pelo nosso Deus, nas suas santas escrituras, se nós talvez estamos sofrendo, se nós estamos passando por algum tipo de luta, ou se nós recebemos alegrias, é porque o Senhor permitiu. Deus sempre esteve no controle, do começo ao fim de nossas vidas. E se hoje você está aqui com vida, é porque Deus, ele usou de misericórdia por todo o ano que se passou, para que você pudesse estar cada vez mais sendo forjado, moldado, para ser mais parecido com Cristo e se distanciando do pecado. Que o Senhor Deus, ele possa estar nos abençoando na nossa caminhada, que ainda vamos continuar, ainda no final deste ano, para o ano próximo que virá, que nós possamos estar tendo isso em mente. O nosso Deus está no controle. E se for preciso sofrer, se chegar um momento que a igreja há de passar por perseguições, lutas e opressões, não vamos regredir, não vamos abrir mão dos princípios e dos valores do nosso Deus, que permanecemos firmes com Cristo até o fim. Amém? Amém.